Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre trabalho e energia cinética. Então, se você já gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comenta, compartilha, envia para aquele seu amigo que está precisando de uma força e vamos embora para o conteúdo sem demora. Bom, primeiro de tudo a gente precisa refletir sobre o que é energia para que a gente consiga saber o que nós estamos fazendo, beleza? Então, o que é energia? Para um pouquinho esse vídeo, tenta pensar em algumas coisas, ok? Show! Se você fez isso, que bom, tá? Se não fez, sem problemas, tá? Vamos refletir juntos sobre o que é energia. Então, energia é uma quantidade que a gente entende que pode ser utilizada para realizar alguns processos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente está bastante acostumado com o conceito de energia quando a gente fala de tomar alguma bebida para ter mais energia, mais disposição. Ou então quando a gente acorda mais cansado, e a gente fala que estamos com pouca energia. Então, intuitivamente, a gente tem um conceito de energia que não é muito formal, mas que a gente pode aproveitar para entender física e matematicamente o que a gente define como energia. Então, energia, a gente fisicamente define como uma grandeza que nos permite realizar trabalho. Mas o que é trabalho, né? Então parece que a gente está tentando resolver uma coisa e criando mais outro problema. Então, o que seria trabalho? Trabalho é essa capacidade da gente transformar a energia, da gente transferir energia de um determinado sistema ou corpo para um outro sistema ou objeto. Beleza? Então, quando a gente fala que nós estamos realizando trabalho, nós estamos transferindo energia. Então, por exemplo, se você estiver com um determinado objeto contra uma parede, tá? Por exemplo, pode ser uma caixa, pode ser uma cadeira. Então, se você estiver empurrando esse objeto contra uma parede, esse objeto não vai se mover. Então, por mais que você tente realizar algum esforço, você não está transferindo nenhum tipo de energia para esse objeto. Então, a gente diz que você não realizou trabalho sobre esse objeto porque você não transferiu energia para ele. Diferentemente se você estiver empurrando livremente uma caixa ou uma cadeira ao longo do chão. Ok? Então a gente diz que você está realizando trabalho porque você está transferindo energia para esse sistema chamado caixa, cadeira ou qualquer outro objeto que você esteja empurrando. Ok? Então, quando a gente fala de energia, nós estamos falando nessa habilidade da gente transformar energia, transferir energia. Então, se não fosse possível realizar trabalho, não seria possível, por exemplo, a gente transformar a energia solar em um outro tipo de energia, como, por exemplo, para ligar o nosso computador, ou a energia eólica para movimentar moinhos, como se fazia antigamente. Hoje em dia a gente usa a energia eólica para gerar energia elétrica, tá? Então a gente não teria nenhum desses processos possíveis se nós não pudéssemos realizar trabalho. E aí, existem diversas formas de expressão da energia. Então, ela pode se expressar como ondas. Quando a gente fala, por exemplo, dos oceanos, né? A energia maremotriz, né? Das marés, por exemplo. Eh, ou quando a gente fala da própria energia solar mesmo, já que a luz ela é uma onda eletromagnética. E aí a gente já entra no segundo ponto, né, que a gente tem uma expressão eletromagnética que inclui a própria luz, mas a gente também tem pode estar se referindo a uma corrente elétrica que está se propagando através de um condutor. A gente tem também uma forma química da energia, onde a gente, através de uma reação química, a gente pode ou absorver ou liberar uma grande quantidade de energia. Então, a gente tem diversas maneiras aí de formas de expressões da energia, energia mecânica também, né? Quando a gente movimenta algum determinado mecanismo, algum motor, tá? Então, a gente tem diversas maneiras de formas de expressões da energia, mas, no geral, a gente pode dividi-las em dois tipos de energia. Então, energia cinética e energia potencial. Então, a energia cinética ela está relacionada a movimento. E energia potencial, ela está relacionada a um depósito de energia, ok? Então é como se fosse uma energia que está guardada ali que pode ser utilizada. Então eu gosto bastante de utilizar essa analogia aqui, como se a energia potencial fosse uma caixa d'água, tá? Ou uma caixa de energia, no caso, em que a gente
quando abre essa torneira aqui, a gente pode liberar essa energia para poder realizar trabalho, para poder ter algum tipo de energia útil que possa ser transformada em movimento, em energia cinética. Então, quando a gente fala de energia potencial, estamos falando desse depósito, e quando a gente, entre aspas, tá, gente, abre a torneira, a gente pode transformar essa energia potencial em uma energia de movimento, ok? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a energia potencial elétrica para colocar um carro elétrico em movimento, ou a gente pode utilizar uma energia potencial química para, através de uma reação química, a gente colocar um carro também em movimento, que no caso é a reação de combustão. Então, a gente tem esses dois tipos de expressões da energia que a gente vai estudar bastante durante a nossa análise aqui, enquanto estivermos falando sobre energia. Beleza? Então, para que a gente consiga entender a definição do trabalho, a gente precisa resgatar um pouquinho o que a gente já viu, o que eu acho que é super válido, para mostrar que a gente está simplesmente construindo o conhecimento como se fosse um muro, tá? Um tijolo em cima do outro, um tijolo em cima do outro. Então, se a gente lembrar aqui da nossa equação de Torricelli para um movimento retilíneo uniformemente variado, a gente tem nessa equação o que a gente chama de uma aceleração resultante que esse objeto vai ter, ok? E a gente relaciona, através dessa equação, as velocidades desse objeto em dois intervalos de tempo, ok? E, consequentemente, o deslocamento que esse objeto teve, o deslocamento resultante, que ele teve ao sair de um instante t0 até um instante arbitrário. Então, se a gente isolar aqui essas velocidades ao quadrado em um mesmo lado da equação e dividir por 2, nós vamos ter essa segunda expressão aqui. E se nós multiplicarmos ambos os termos da igualdade pela massa que esse objeto possa ter, nós vamos ter mA de ΔX igual a mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2. Esse termo aqui, massa vezes a aceleração resultante, a gente já conhece, que é simplesmente a força resultante, ok? E aqui eu coloquei só um balãozinho de pensamento para a gente conseguir lembrar que essa força resultante está associada à segunda lei de Newton, que a força resultante é igual à somatória de todas as forças que estão agindo sobre o objeto, beleza? Aqui nós estamos falando unidimensionalmente, mas não tem perda de generalidade se a gente expandir para mais de uma dimensão, beleza? E esse termo aqui, ó, vai ser o que a gente chama de energia cinética. Tá? Então, essa é a energia cinética do corpo em um determinado instante. Aqui é um instante inicial e aqui é um instante posterior final. Se a gente chamar esse produto da força resultante vezes o deslocamento resultante que o objeto teve por trabalho, e esse cara aqui de energia cinética, nós vamos ter que o trabalho resultante, o trabalho da força resultante, vou até colocar um R aqui, tá? O trabalho da força resultante vai ser igual à variação de energia cinética, ok? Então, lembre-se disso, tá, gente? Quando a gente estiver falando de variação da energia cinética, nós estamos falando do trabalho da força resultante, ok? A energia que foi transferida como resultante de todas as forças que estão agindo no objeto. Beleza, gente? Então, a energia trabalha uma transferência de energia de movimento. E a energia IEC é a energia cinética que o objeto possui em um certo instante de tempo. Beleza? Então, se nós lembrarmos da segunda lei de Newton, unidimensional, nós vamos ter que a força resultante vai ser igual à força 1 mais a força 2 mais a força N. E aqui eu coloquei x porque nós estamos falando da componente que está na direção x, tá? Já que nós estamos falando em uma dimensão. Então, se a gente multiplicar pelo correspondente deslocamento ΔX, nós vamos ter essa expressão aqui, tá? Multiplicar os dois lados da equação por ΔX, vamos ter essa expressão e, consequentemente, como a gente acabou de ver, força vezes o deslocamento é o que a gente chama de trabalho. Então, se essa é a força resultante, vezes o deslocamento, esse aqui vai ser o trabalho resultante. Se essa aqui é a força 1, vezes o deslocamento, esse aqui vai ser o trabalho associado à força 1, e assim sucessivamente. Então, se essa força, por exemplo, estava agindo contrária à direção do movimento, por exemplo, uma força de atrito, nós vamos ter que o trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque essa força vai estar retirando a energia do nosso sistema. Então, se o trabalho ele é positivo, a gente tem um acréscimo de energia, tá? Então, se eu desenhar aqui o nosso sistema,
Então, se eu tenho um acréscimo de energia no nosso sistema, o trabalho ele é positivo. Mas se a energia ela sai do meu sistema, então o trabalho ele é negativo. Beleza, gente? Então, essa é a lógica, tá? Então, analogamente, se a gente fizer essa mesma brincadeira para as outras direções, x, y e z, né? Fizemos para x, então a gente vai ter que o trabalho resultante da força resultante na direção y vai ser igual ao trabalho da força 1 na direção y, mais o trabalho da força 2 na direção y, mais o trabalho de todas as forças na direção y, ok? E a mesma coisa a gente pode fazer para a direção z, beleza? Então, se a gente somar essa equação com essa equação com essa equação, nós vamos estar somando os trabalhos em cada uma das direções perpendiculares entre si. E essa soma dos trabalhos em cada uma das direções, das energias que foram transferidas em cada uma das direções, tá? Associadas a essa força, as componentes dessa força, vai ser o que a gente chama de trabalho resultante, que é o trabalho da força resultante. Beleza? Então, trabalho da força resultante, ou seja, a energia que a força resultante transferiu ao meu sistema, ele é igual à soma das energias individuais de cada uma das forças que estavam agindo no meu objeto. Beleza? Assim, através disso daqui, a gente pode escrever que o trabalho ele é simplesmente a soma dos trabalhos em cada uma das direções. Então, se a gente tem uma força que está agindo em uma certa direção arbitrária, tá? Vou dizer que essa daqui é a força resultante, mas isso vale se for para uma força individual arbitrária, tá? Se é a força de atrito, se é a força peso, força normal, tá? Se o seu problema tiver alguma dessas outras forças aí, beleza? Então, a gente vai poder escrever o trabalho dessa força aqui, tá? Em termos dos trabalhos que cada uma das suas componentes perpendiculares realizou. Tá? Então, o trabalho que essa componente na direção y aqui realizou, o trabalho que essa componente nessa direção x aqui realizou, e o trabalho que essa componente aqui na direção y realizou. Tá? Então, componente z aqui. Então é isso, gente. No próximo vídeo nós vamos ver alguns exercícios para fixarmos melhor o que a gente acabou de ver. E por hoje é só. Fiquem com a mensagem do vídeo de hoje e nos vemos na próxima aula. Forte abraço, pessoal!